Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 4 e é um capítulo extraordinário. Nós já vimos que essa carta é uma carta muito prática. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, estava pastoreando a igreja em Éfeso. Nós já vimos no capítulo 2, no capítulo 3, conselhos práticos para que Timóteo pudesse liderar a igreja, ensinar os irmãos a como viver, a como colocar a fé em prática. E nesse capítulo 4 é um conselho específico para Timóteo, como pastor, como líder, como aquele que estava designado por Deus para pastorear, para liderar aquela igreja. E aí eu quero ler com você, nós vamos passar por todo o capítulo, é um capítulo pequeno, são só 16 versículos, e nós vamos ler provavelmente quase todos aqui. Vou lendo aos poucos e explanando um pouquinho do que Deus quer falar conosco nesse dia. Então, nos primeiros versículos, eu quero ler com você do versículo 1 ao 5, está escrito assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amados, aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando para Timóteo, mas também é uma escritura de certa forma profética, falando especificamente sobre os últimos tempos. E nós, mais do que nunca, temos visto tantos e tantos sinais a respeito dos últimos tempos, da volta de Jesus. E aqui a palavra nos diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então eu quero falar um pouquinho com você sobre dois aspectos aqui. Primeiro, o que é essa palavra no original, abandonar a fé? E segundo, as características desses ensinos, dessas doutrinas que a palavra chama doutrinas de demônios. Então, abandonar no grego é a palavra apisteme. Essa palavra é composta por duas palavras, que é apo, uma partícula primária de separação, e esteme, que é uma palavra que significa fazer ficar de pé, estabelecer, tornar firme, permanecer, fixar. Então, o que significa essa palavra afisteme? Como apo é uma partícula primária de separação, ela indica esse abandonar é exatamente separar-se daquilo que faz ficar firme, que estabelece. Então, indica um estado de separação daquilo que torna o homem firme, estabelecido, que no caso é Cristo Jesus. Então, no final dos tempos, muitos o que? Se separarão dessa fé genuína. Para alguém se separar dessa fé, significa que ele primeiro precisou crer. Portanto, amados, aqui está falando sobre ensinos que surgirão. A palavra fala: seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ensinos e doutrinas que se levantarão do meio da igreja, porque são pessoas que se separaram, que se separarão
da genuína fé em Cristo Jesus e começarão a ouvir doutrinas de demônios, seguirão enganos, mentiras. E a palavra já nos explica que tipo de engano e mentira é. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças. Então, são duas características de ensinos enganadores, é a palavra que fala, não sou eu, é o que a Bíblia está dizendo, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A proibição do casamento e a proibição de consumos de certos alimentos. Amados, isso daqui é um ensino prático. Claro, nós podemos olhar ao nosso redor e compreender todas as coisas. Compreender que esse tipo de ensinamento, como diz a palavra aqui, vem de homens hipócritas e mentirosos que têm o quê? A consciência cauterizada. Eles começam a colocar. O fundamento desse tipo de ensinamento é o engano que coloca que as obras dos homens é que é necessária para a redenção do ser humano. Então, proibição de casamento e proibição de consumo de alimentos estabelece o quê? Justiça própria. Eu faço algo para ser melhor e, portanto, eu fazendo isso posso alcançar a salvação. E fazendo isso, posso ser um instrumento de Deus para levar as pessoas à salvação. Amados, a nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. Cristo é o meio pelo qual todo homem é salvo. Cristo é o caminho, Cristo Jesus é a verdade, Cristo Jesus é a vida. Que eu e você fiquemos antenados nessas características que a palavra já nos diz a respeito desses ensinos enganadores e doutrinas de demônios, e que nós possamos nos sujeitar apenas ao evangelho genuíno de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai continuar escrevendo e ele diz para Timóteo que se ele instruir os irmãos dessa maneira, ele será um bom ministro de Cristo Jesus, que vai ser nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina. Qual é a boa doutrina? O Evangelho. Nós já vimos que nessa primeira carta a Timóteo, Paulo fala muito sobre a boa doutrina, a sã doutrina de Cristo. Qual é a sã doutrina de Cristo? É o Evangelho, é a verdade do Evangelho que nós encontramos nas Escrituras. E aí aqui no versículo 7 eu quero ler com você os versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo fala assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Olha isso, amados, que promessa gloriosa do Senhor para nós. Ele diz assim, e nós podemos trazer para a nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo, orientando Timóteo, rejeite as fábulas profanas e tolas. Em outra versão diz as fábulas profanas e de velhas, ou seja, rejeite essas histórias que ficam contando. Exercite-se, porém, o que? Na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. Por quê? Por que ele fala que é de pouco proveito? Não que seja ruim, né? Quem faz atividade física não é ruim. É bom cuidarmos do nosso corpo para termos saúde enquanto estamos aqui nessa terra. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que fixar-se apenas no exercício físico, isso não vai adiantar em nada. Isso é de pouco proveito. Mas o exercício da piedade, esse sim, é muito proveitoso. E o que é exercitar-se na piedade, amados? Muitas pessoas, quando leem isso daqui, acham que é levar uma vida sem erros. Mas não é isso. Exercitar-se na piedade é levar uma vida de completa submissão e sujeição a Deus.
Por que a palavra fala exercite-se na piedade? Porque é uma trajetória, é uma caminhada, é um progresso que nós fazemos, é um exercício que nós fazemos dia após dia após dia. O apóstolo Paulo gosta de fazer essas comparações com um exercício físico, com corrida, quando ele vai escrever, né? Porque nós podemos realmente comparar, o exercício físico prepara os músculos do nosso corpo para suportar as pressões, para suportar o peso, para que nós tenhamos, para que sejamos mais saudáveis, para que tenhamos mais disposição. Mas o exercício da piedade é como se fosse assim, a nossa sujeição a Deus todos os dias prepara os nossos músculos espirituais, amados. E esse exercício da piedade é completamente proveitoso quando nós nos sujeitamos a Deus nos detalhes da nossa vida. Isso em cada aspecto, amados. Vou falar alguns exemplos aqui bem práticos. Por exemplo, você trabalha fora. Quando você chega no horário todos os dias, você está exercitando-se na piedade. Quando você chega atrasado por algum motivo, você não inventa uma mentira, uma desculpa. Você simplesmente assume, eu não saí no horário que eu deveria ter saído de casa e por isso eu cheguei atrasado. Amados, isso é exercitar-se na piedade. É viver a vida cristã dia após dia, em cada detalhe, em cada aspecto. Para quem tem carro, tem aquele símbolozinho do peixinho no carro. Do que adianta ter aquele símbolozinho dizendo eu sou cristão, ou tem um adesivo, uma frase, mas você buzina o tempo inteiro, você xinga o tempo inteiro, você grita com as pessoas no trânsito. Isso não é exercitar-se na piedade. Amados, a nossa vida cristã precisa ser prática. A gente precisa exercitar-se numa vida piedosa, ou seja, numa vida de sujeição a Deus, permitindo que o Espírito Santo flua em nós e através de nós. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, olha, rejeite essas histórias, rejeite essas fábulas, exercite-se o que? Na piedade. Mantenha uma vida de sujeição a Deus em cada aspecto, em cada detalhe do seu dia a dia. E aí o apóstolo Paulo diz assim, na sequência desse texto, ali nos versículos 9 e 10, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amados, Deus é aquele que nos salvou. O Deus vivo, Jesus Cristo, veio para a redenção e salvação de todos os homens. Mas, infelizmente, nem todos creem, nem todos crerão. Então, especialmente para nós que cremos, essa afirmação de se exercitar na piedade é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Devemos viver uma vida piedosa, ou seja, nos sujeitando a Deus todos os dias em cada aspecto do nosso viver, transmitindo através das nossas atitudes, do nosso comportamento, transmitindo a luz de Cristo Jesus. Isso é uma trajetória, amados, é uma caminhada. A nossa vida cristã, ela é progressiva, é dia após dia. Por isso que a palavra fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, que à medida que nós contemplamos a Deus, e como que nós contemplamos a Deus? Orando, estudando a palavra, se relacionando com Deus. À medida que nós contemplamos a Deus, nós somos transformados de glória em glória à imagem de seu Filho Jesus. Amados, enquanto nós nos relacionamos com Deus, o Senhor vai nos moldando dia após dia, e nós, como colaboradores, como cooperadores de Deus, vamos ajudando para que essa vida seja manifestada em cada detalhe da nossa vida. Nós fomos chamados para vivermos de uma maneira, vou colocar aqui, não é confiando nas nossas obras, mas é vivermos de uma maneira correta, que glorifica a Deus, de uma maneira piedosa.
E aí o apóstolo Paulo continua dizendo para Timóteo: ordene e ensine essas coisas. Ou seja, aqui é olha que interessante isso. O apóstolo Paulo dá um ensinamento, um conselho muito prático para Timóteo. Primeiro ele diz assim: olha, Timóteo, existirão pessoas que vão abandonar, que vão se separar da fé genuína em Cristo Jesus, vão começar a acreditar em coisas que não são verdadeiras, que são fábulas, histórias, que vêm de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu digo para você, rejeite tudo isso, não aceite tudo isso, pelo contrário, exercite-se na piedade e ensine essas coisas, Timóteo. Viva assim e ensine isso, porque isso sim é proveitoso para os irmãos. Isso sim é algo que é valioso. Como pastor que você é da igreja, ensine essas coisas para que os irmãos vivam assim. Tanto que nos versículos 15 e 16 está escrito assim, ó: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Amados, nós que temos, aqui vou falar para nós que temos um chamado para levar a palavra. Esse capítulo eu aplico demais na minha vida, porque eu preciso ser diligente com as coisas de Deus, diligente com a palavra de Deus. Ali no versículo 12 é um versículo que eu trago para a minha vida, porque o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, diz assim: olha, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amados, nós precisamos ser diligentes com as coisas de Deus. É como eu falei, o viver, o exercitar-se na piedade não significa que nós nunca erraremos, mas significa que nós nos sujeitamos a Deus. E quando nós erramos, nós reconhecemos o nosso erro. Nós nos rendemos a Deus, nós deixamos o Senhor guiar o nosso caminho. E eu quero encorajar você, tendo ou não tendo esse chamado para levar a mensagem, mas todos nós temos um chamado pela palavra de Deus como ministros, como reconciliadores de Deus com o mundo, porque a palavra fala isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, como embaixadores de Cristo, nós temos o ministério da reconciliação. Então, muitas vezes não é falando, mas é sendo a melhor mãe, o melhor pai que você pode ser, ou o melhor profissional que você pode ser lá no seu ambiente de trabalho. Não importa onde você está sendo chamado por Deus para ser luz, mas nós precisamos ser diligentes na palavra de Deus. Precisamos ser perseverantes na palavra de Deus. Precisamos ser diligentes em levar uma vida piedosa. Isso significa nos sujeitando a Deus, nos rendendo a Deus em cada aspecto da nossa vida. Amados, e Deus trata conosco todos os dias. Todos os dias, se nós nos rendermos ao Senhor, o Senhor nos mostra aquilo que nós estamos fazendo de errado, aquilo que nós estamos fazendo que não está de acordo com a sua palavra. Muitas vezes nós pensamos apenas nós somos campeões em classificar pecados, né? E aí nós achamos que são só aqueles super poderosos pecados, mas Deus quer trabalhar conosco os detalhes, como eu mencionei, o não se atrasar, sabe, se eu tenho um horário para chegar, eu vou cumprir com o meu horário. Coisas simples, amados, mas que demonstram que nós somos diferentes, que nós pertencemos a Deus. Mesmo que ninguém faça, nós vamos fazer porque é correto fazer. Sabe, amados, é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Esse é o exercício da piedade. E a palavra nos diz ali que ela é tudo proveitosa, a piedade, e ela tem promessa de vida presente e futura. Ou seja,
quando nós nos rendemos a Deus, não como uma barganha, amados. Eu vou fazer correto para ganhar algo. Não. Quando nós nos rendemos a Deus porque entendemos que nascemos de novo e que somos os representantes de Cristo aqui nesse mundo, quando confiamos no poder e na capacitação que vem do Espírito para que a gente viva de maneira correta, nós recebemos recompensa e sim, nessa vida e na vida futura. Vale a pena servir a Deus, vale a pena dedicar a nossa vida ao Senhor das nossas vidas. Eu encorajo você a viver assim. Eu encorajo você a ser diligente. Eu encorajo você a não abandonar a genuína fé em Cristo Jesus, a não seguir as doutrinas de demônios e de espíritos enganadores que confiam na capacidade própria, que confiam que regras meramente humanas estabelecidas em suas denominações farão com que as pessoas sejam salvas. Não acredite nisso. Creia na suficiência da obra de Cristo Jesus. Creia no poder do Espírito Santo que habita em você. E esse Espírito te capacita a viver uma vida piedosa, dia após dia, de fé em fé e de glória em glória, sendo moldado à imagem de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos capacita, é aquele que nos mostra quando estamos errados, quando estamos seguindo algo que não convém. Espírito Santo, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos moldados conforme a imagem de Cristo Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração e do nosso entendimento. Pai, que nós não sejamos tolos de seguir doutrinas meramente humanas, mas que nós possamos ser diligentes e fiéis na sã doutrina, na suficiência de Cristo Jesus. Cristo é a nossa vida e nós podemos viver em completa submissão e sujeição ao Senhor. Nos ajuda e nos ensina a vivermos assim, Pai, para a Tua glória, que a nossa vida glorifique ao Senhor em cada aspecto, em cada detalhe, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso comportamento glorifique ao Senhor, que os nossos pensamentos glorifiquem ao Senhor, que tudo em nós glorifique ao Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos tenhamos um coração rendido ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.